Fala Playmaker, tudo certo? Coach Gerson Santos aqui, mentor e coach de atletas diferenciados, ou seja, Playmaker. E hoje eu tô aqui para falar sobre como eu vim parar na Europa e como eu consegui a oportunidade tanto de jogar aqui na Europa, como também de ser coach aqui, tá bem? E para isso acontecer, eu tenho que voltar lá atrás. Então, para quem não me conhece, eu sou natural de São José dos Campos, São Paulo, né? Eu fui nascido e criado lá, e até os 20 anos de idade, né, eu fiquei lá, nas casas dos meus pais, né? Hora na casa da minha mãe, hora na casa do meu pai, mas sempre fiquei por lá, na minha cidade. E eu resolvi fazer vestibular e eu fui agraciado, né, com uma oportunidade na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Então eu comecei o curso de Engenharia Mecânica lá em Florianópolis. Talvez você conheça, talvez não, mas é uma cidade muito bela, realmente muito diferente da onde eu vivia. E lá eu percebi que tinha vários esportes que eu nunca tinha visto pessoalmente, assim, que eu nunca tinha contato. Tinha surf, tinha skate, tinha rugby e tinha futebol americano. E eu tava num momento muito delicado da minha vida, porque eu fui pra lá, que é 1.000 quilômetros longe da minha casa de São José dos Campos, né, onde a minha família de origem vive. Então eu tava sem família e sem amigos, porque eu não conhecia ninguém lá. Então o primeiro e segundo semestre foi bem delicado para mim. Como o curso de engenharia, né, a UFSC em geral é muito puxado, eu senti na pele a falta dessas pessoas, né? Então eu comecei a ficar meio depressivo. Então eu procurei ajuda, comecei a fazer terapia, e lá na terapia eu descobri que eu não estava fazendo o mais ideal e básico que todos deveriam fazer, que é balancear, né, a tua vida. Então eu estava focando em estudar 12, 15 horas por dia, e eu não descansava, eu não conhecia pessoas. Então, para resumir a história, a terapeuta barra psicóloga, eu acho que ela tinha essas duas formações, me falou: você precisa fazer algo que você saia e conheça alguém, né? E cheguei na conclusão que seria esporte, né? Porque eu já tinha praticado esporte, tinha feito um pouco de soccer, né? Futebol, depois capoeira, depois judô. Então eu já tinha, né, um histórico de atleta, apesar de naquele momento não estar fazendo nenhum esporte. Então o que aconteceu? Eu busquei essa informação ao redor de mim. Então, cara, qual esporte que tem, onde que tem, né? Basicamente, encontrei um cara no restaurante universitário que me apresentou a possibilidade de jogar futebol americano. Isso foi em 2009, né? Então em 2010 eu fiz a seletiva, fiz tryout e passei no time que se chama São José Estepos. Possivelmente você conhece. Então ali começou a minha carreira. Como a maioria aqui, eu comecei sem saber absolutamente nada. Zero mesmo. Eu não sabia nada, eu não sabia a regra, eu não sabia absolutamente nada. E nem inglês, né? Meu inglês era bem fajuto. Então, quando eu comecei ali, eu fui pela diversão e também para conhecer as pessoas. Porque, como eu falei, eu tava precisando de distração, de fazer um balanço ali na minha vida, né? E, cara, foi muito massa. Eu fui realmente abraçado pelo time, fui muito bem recebido e me dei muito bem com o esporte, porque era um esporte intenso, né, com energia ali
100% a todo momento que você tá em campo. E eu sou assim, né? Então eu falei, cara, isso é pra mim. Então comecei a estudar mais o jogo, comecei a andar com os caras que sabiam muito mais do que eu. É o que eu sempre faço até hoje. E, cara, comecei a entender melhor como funciona, comecei a aprimorar e comecei a me desenvolver, comecei a me destacar. Então, na época eu jogava de defensive end, né, DE, eu jogava de OL, e eu quebrava galho em tudo que era possibilidade ali, porque o time estava em crescimento, então faltava jogador e etc. E eu era pau pra toda obra, eu tava ali sempre nas trincheiras, independente se era no ataque ou na defesa, eu tava sempre ali. Então fui me desenvolvendo dos dois lados, né, do campo, e fui aprendendo mais sobre futebol americano. E cara, com isso foi surgindo oportunidades, né? E até que ouvi falar de algo relacionado à seleção brasileira. E cara, pra quem nem sabia de futebol americano, né? Seleção brasileira, o que é isso? Mas falaram que, cara, existe. Falei, então tá bom, né? Se existe, tá bom. Nunca tinha visto nada, né? Nunca tinha ouvido falar. Perigo reportado à frente. Não, assim, não tinha quase nenhuma informação, né? Então o que eu fiz foi continuar jogando, continuar estudando engenharia, fazendo meu estágio e dando o meu melhor, né? Aprendendo o jogo. Eu fui um cara muito abençoado por ter vários mentores na minha vida, e os coaches do Estepos, né, eram pessoas e profissionais muito, como eu posso dizer, dedicados, além de inteligentes. Então eles traziam tudo mastigadinho, e quando eu não entendia, eu me sentia à vontade para perguntar, porque eu via que ali não tinha julgamento. Você poderia perguntar, até porque está começando. Então, cara, eu sempre estava em contato com os coaches, sempre perguntava, chegava mais cedo do treino, saía mais tarde ali naquele trabalho. E o meu intuito era só melhorar, era só evoluir. Eu não olhava para a seleção porque eu nem sabia que realmente existia, porque eu nunca tinha visto nada. Não existia nada, não existia matéria de jornal, não existia nada. Eu não tinha visto nada na época. Até que um dia eu joguei contra o Crocodiles. É um time muito famoso, né, no Brasil, muito respeitado. É um time, se eu não me engano, foi o primeiro time que jogou um jogo oficial full pad, né, contra o Brown Spiders, se eu não me engano, em 2008, eu acho. E, cara, tomamos um sarrafo, porque os caras eram realmente muito bons, mas eu destruí em campo. Então eu bati bastante no tight end, porque eu tava de DE, outside linebacker, né? E o que aconteceu foi o seguinte: esse tight end, o nome dele é Gerard. Se ele ver esse vídeo, ele vai confirmar. Ele falou pra mim no final do jogo: cara, eu vou te indicar pra seleção. E eu falei: o que ele tá falando, né? Mas tudo bem, beleza, obrigado aí pelas palavras. Enfim, basicamente eu não sabia, mas ele fazia parte da comissão técnica da seleção brasileira. Ia ter um training camp naquele ano, que, se eu não me engano, era 2011. E me chamaram mesmo. Então chamaram aí em torno de 100 atletas para fazer parte do training camp, todo o Brasil. E eu fui lá para São Paulo, né, São Paulo capital, para fazer esse training camp. E cara, eu lembro que antes disso eu tava totalmente nervoso e tal. Cara, como é que eu vou fazer isso? Eu nem tenho experiência, eu tenho 1 ano e pouquinho de esporte, né? E daí eu comecei a ouvir falar dos caras que jogavam há 5 anos, que jogavam lá na praia do Rio de Janeiro há 10 anos. Que isso, cara? Os caras falam inglês, sabe tudo do esporte, e eu aqui, ó, engatinhando. Mas eu fui, cara, e dei meu máximo. E felizmente eu consegui uma oportunidade de entrar na seleção brasileira. E pra resumir,
isso, eu me mantive na seleção brasileira até o último dia que eu estava no Brasil. Então, eu joguei todos os jogos e fui convocado para todas as convocações da seleção entre 2011 e 2016. Então, o que eu tô falando aqui é jogo contra Chile, em Foz do Iguaçu, jogo contra o Uruguai, em Montevidéu, jogo contra o Panamá, lá no Panamá, e a Copa do Mundo de Futebol Americano, contra as 3 seleções, né? Coreia do Sul, Austrália e França. E eu tive a honra de, a partir de 2012, ser capitão da seleção brasileira, né? Junto de outros 3, 4 atletas e amigos, né? Então, eu lá no Mundial, ouvindo o hino nacional, sendo capitão, pra mim foi inexplicável. E por que eu tô falando isso pra você? Porque eu nunca acreditei nisso quando eu comecei o esporte. Nem era meu objetivo. E nesse período, eu nunca tive o anseio de jogar fora. Por causa que eu tinha o plano de terminar a engenharia, e terminei, né? Então, como eu vim de família humilde, eu tava pensando, cara, eu preciso garantir o ganha-pão, né? Então, eu não quis investir em algo que não era seguro, comparado à engenharia, que é mais seguro, vamos dizer assim, né? Uma formação. Basicamente, então, eu me mantive no Brasil. E nesse período, né, desde a primeira convocação até o último dia no Brasil, eu tive algumas oportunidades de jogar fora. Só que de alguma forma eu tive medo, tive receio, achei que não dava pronto. Então, por exemplo, vou citar algumas para você. O meu mentor, Clayton Lovett, né? Aliás, ele ajuda pessoas aí para jogar nos Estados Unidos, né? É um cara sensacional. Ele ajuda todos os tipos de atletas, né? A fazer todos os tipos de esportes, enfim, lá na gringa também. Mas é mais voltado aos Estados Unidos, pelo que eu sei. E ele conseguiu a oportunidade para mim. Só que eu falei, cara, não vou largar aqui não, eu vou ficar. E na época eu não tinha nem inglês direito, então no fundo eu não tava falando não pro futebol americano, eu tava falando não pra mim, porque eu não acreditava em mim. Eu tava com medo de não dar certo, de eu não conseguir me comunicar, de eu não conseguir me virar, entendeu? Então eu amarelei legal. Mas por quê? Porque, cara, em alguns momentos da vida você precisa de alguém para te ajudar a entender a situação, né? E ver que se você fizer uma escolha, você vai ter consequências e etc. E naquele momento eu só pensava na formação, o que tá certo, na minha opinião. Só que eu não ponderei, então eu não pensei, será que eu consigo conciliar o estudo e futebol americano, que é o que eu tinha conseguido lá, né? Eu tinha conseguido uma bolsa para ir para os Estados Unidos, ou pelo menos uma oportunidade. Eu me lembro que ele me falou de uma oportunidade, então eu recusei por receio, por aquele momento ali não tá certo disso. Enfim, daí passou. Daí, num outro momento, foi quando veio um scouter e ele tava procurando jogadores internacionais. Então ele criou um tal de Conquistador Ball. E dentre todos os atletas do Brasil que ele estava avaliando, eu fui escolhido para ir pro Conquistador Ball, que seria um jogo bem grande, onde teria olheiros de todos os campeonatos pros, né, de futebol americano, XFL, CFL, NFL. Então teria todo tipo de olheiro e de time lá pra, né,
vi a possibilidade de dar uma oportunidade para esses jogadores. Nesse período eu comecei até a treinar long snapper, e eu virei long snapper do meu time devido a isso, porque eu realmente consegui aprender a fazer isso. Mas no final das contas, esse jogo caiu no mesmo dia do jogo da eliminatórias do Brasil para jogar a Copa do Mundo, lá no Panamá. Então eu tinha que escolher, ou eu ia para esse Conquistador Ball, e ia ser lá no México, se eu não me engano, em Cancún, ou eu ia pro jogo da seleção. Então o que eu fiz? Resolvi não ir, e fui pro jogo da seleção. E cara, foi maravilhoso, mas algo ali não me deixava, né, ir pra fora, ir pra gringa, né? Então eu fiquei só preso no Brasil, eu fiquei só preso e tava inseguro, assim, como sempre alguma coisa na minha cabeça. E não sei explicar exatamente o que era aquele momento, mas era uma limitação, era algo que falava, cara, não pode, não dá, etc, né? Ah, você não consegue, no Brasil o futebol americano é mais ou menos, enfim, o que vinha na minha cabeça eu não lembro exatamente, só sei que vinha um monte de coisa pra eu não aceitar oportunidades que estavam vindo pra eu ir pra gringa. O que aconteceu foi, né, como disse, ganhamos do Panamá, fomos pra Copa do Mundo, foi uma experiência incrível, na verdade foi a única Copa do Mundo que o Brasil participou, né, até agora. Então, foi lá em 2015, foi em Canton, Ohio, né, Estados Unidos. E isso foi 2015. Em 2016, cara, tava pra me formar. E eu resolvi buscar um estágio internacional. Então eu entrei em contato com o meu networking, fiz algumas entrevistas e consegui uma bolsa de estudos / estágio, trabalho na Alemanha. Mais precisamente em Aachen. Aliás, eu vivo em Aachen ainda. E daí, cara, eu falei, velho, eu vou pra gringa pra trabalhar. Só que ao mesmo tempo, eu pensei, cara, por que não jogar? Então, antes de eu viajar, eu comecei a mandar as mensagens, entrar em contato com times, né? E eu comecei a ver como eles estavam disponíveis para me receber. Então eu comecei a receber respostas e ofertas de ajuda de custo. Eu falei, que isso, velho? Eu pensava que eu nunca tinha entrado em contato dessa forma com esses times. E eu falei, caralho, como assim? Eu jogo no Brasil, enfim, pensando que o futebol americano não é tão fora aqui, que não é tão bom, que ninguém vai aceitar. E é muito pelo contrário, porque eles olham, né, o que você faz em campo, e óbvio que o nível técnico do jogo é muito importante, mas isso não impede você ser técnico e mostrar o teu empenho em campo. Isso não impede. E eu também tinha a barreira do idioma, então eu ficava sempre, né, não sei se eu vou me comunicar bem. Então eu fui pra Alemanha, eu tava com inglês intermediário, mas eu não era seguro dele. Eu realmente não era seguro. Até tive problemas de comunicação no primeiro mês ali, bem forte, sabe? Porque eu tava muito com medo de falar. Então, o que aconteceu foi, todos esses bloqueios que eu tinha pra não me deixar ir pra gringa foram quebrados porque eu fui pra fazer um estágio. Então, eu já estava a caminho de lá e eu comecei a entrar em contato então com os times. Eu percebi que os times queriam muito me ter como jogador. E não importa se eu escrever a mensagem errada, com o inglês errado. Mesmo que eu falava que eu não tinha uma comunicação boa e que eu joguei no Brasil, só no Brasil, né, com algumas experiências internacionais jogando pela seleção brasileira, eles começaram a me responder e eu falei, caraca, velho, realmente existe um outro mundo onde o futebol americano é sim mais evoluído, todavia eles respeitam o que a gente tem, entendeu? Então eu comecei a ver a Europa, e o futebol americano de fora como algo especial, diferente, que não vê o nosso futebol como algo negativo, ou algo que a gente ouve no próprio Brasil, que ainda é só amador. Eles não veem assim, entendeu? Independente, porque eles amam também o futebol americano,
mas eles estão nessa caminhada há décadas, né? Há várias décadas, não como a gente, que tá uma, no máximo duas, se contar o futebol de areia, né? Jogando esse esporte. E acredite ou não, eu aceitei uma proposta de jogar num time recebendo um salário. Então sim, eu fui contratado com um salário, com um contratinho bonitinho. E cara, imagina, para quem não acreditava que poderia jogar na gringa, que a comunicação seria um problema, ou enfim, todas as barreiras que eu coloquei, para quem não acreditava nisso, conseguir essa oportunidade foi algo surreal para mim. Então eu comecei a ver que não só os times queriam, né, dar oportunidade, mas eles pagariam por isso, né? Não era um dinheiro de você conseguir pagar todas as suas contas, jamais, mas era realmente um dinheiro digno e que você conseguiria comprar alguma coisinha, né? No meu caso, na época, o valor que eu recebia, eu morava numa moradia estudantil, né? Então o valor que eu recebia pagava o aluguel da moradia. Olha que massa, pensa, você jogar futebol americano na gringa e ainda você, tipo, conseguir de alguma forma pagar alguma das suas contas. E cara, eu tô falando, né, de uma época muito atrás, onde cara, assim, era muito difícil ter algum jogador no Brasil que recebeu um salário, né? No Brasil eu tive sim várias propostas, mas eu não quis mudar de time, eu quis ficar em Florianópolis, quis ficar sempre com o Estepoço, mas como eu falei, a limitação da gringa era relacionada às outras coisas, e de ter tido a oportunidade de vir pra cá, graças a Deus eu tive essa oportunidade, eu consegui ver que era capaz sim, cara, qualquer um é capaz. Mesmo você, eu não sou o maior atleta, eu tenho 1,78, né? Então eu não tenho mais de 1,80 e tantos para ser um linebacker fodão. Eu sempre fui pesado, mas é isso, cara. Eu batia duro, sim, só que eu não era um jogador, como posso dizer, que poderia falar que é, sei lá, formato NFL, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que você tem que acreditar em você e não pensar e depender de ninguém e não depender da opinião de ninguém, né? Então, se alguém falar pra você, por exemplo, cara, não dá pra jogar na gringa não, porque, sei lá, eu não tenho dinheiro, eu não tenho inglês, eu não falo outro idioma, sei lá, enfim. Cara, sabe o que é importante na gringa? É você falar o idioma do futebol americano. Então, se você joga futebol americano, se você ama o esporte, se você é um cara dedicado e traz resultado pro time, eu vou te falar o seguinte: você tem que jogar, tem que olhar pra gringa como oportunidade, porque você pode, sem dúvida, jogar a próxima temporada aonde você quiser, mas depende de você, beleza? Então eu comecei a aceitar que eu era capaz, que eu realmente era visto como um jogador como os outros na Europa, como os outros na gringa, e cara, dei meu máximo. Então consegui ganhar prêmios de melhor jogador defensivo da equipe, comecei a me destacar, fui chamado e tive contratos tive oportunidades de jogar em time de ligas maiores que eu tava,
e de receber salário maiores que eu recebia. Daí naquele momento eu resolvi ficar no meu time ainda, porque era próximo de onde eu fazia estágio, eu não precisaria viajar 1h30, 2 horas para treinar nos outros times, né? Mas foi uma escolha que naquele momento para mim deu certo. E enfim, para resumir a minha vida de atleta, eu consegui ter oportunidades na Alemanha, na gringa, porque graças a Deus eu consegui uma oportunidade de trabalho, então eu consegui ver que isso era possível. Mas depois para mim ficou muito claro que eu não precisaria ter uma oportunidade de trabalho, que eu já era benquisto antes disso. Eu mandei mensagem e tive resposta. Óbvio que algumas mensagens eu mandei de uma maneira errada, eu mandei highlights que não era legal, mas deu certo, entendeu? Então, o importante é você entender que você é igual a todo mundo, que você vai ser analisado como todo mundo. Só que se você fizer uma aplicação meia boca, escrever algo meia boca, não saber se vender, é uma chance muito grande de dar problema, de não dar certo, né? Então tem algumas coisas que precisamos trabalhar. Com certeza eu posso falar em outros vídeos. E para resumir, depois eu aceitei, né? Depois comecei a ser coach dos times juvenis, sub-14, sub-16 e depois do time principal, né? Como coach de linebackers, coach defensivo. E no final eu fui agraciado com uma oportunidade de ser coach do Cologne Centurions na liga profissional, né? Mas basicamente eu fui eu fui técnico de um time pro, treinei atletas que foram para CFL, que foram para Combine na NFL e, cara, tive contato com coaches que também jogaram na Divisão 1 do futebol americano nos Estados Unidos, e só posso dizer que a experiência mudou minha vida. Eu realmente vi o futebol como algo muito maior do que eu imaginava. Então, eu só queria passar a mensagem para vocês que vocês têm que acreditar. Acreditem, porque existe oportunidade. Você vai ser visto como você criar a tua marca, né? Então você precisa criar a tua marca. Eu, quando estava no Brasil, eu comecei a postar bastante coisa, né? Porque na época eu tinha bastante patrocínio, né? Quando eu estava na seleção brasileira. Então eu comecei a postar bastante coisa sobre drill, sobre como me desenvolver, como eu me cuidava e etc. E isso ajudou a criar o meu brand, a minha marca, né? Isso fez com que as pessoas me vissem como dedicado, com atleta com respeito, trabalho em equipe, enfim, várias coisas que me ajudaram no final a conseguir outras oportunidades, tá bem? Então, criem a sua marca e façam isso acontecer. Criem a sua marca e façam isso acontecer, porque, cara, uma experiência na gringa, né, com futebol americano, pode mudar a tua vida pra sempre. Então, cara, busca oportunidade aqui. Acreditem que a gringa não é só jogar, não, cara, nem é dinheiro, nem pensa nisso. Pensa na oportunidade de crescer, pensa na oportunidade de conhecer pessoas, de fazer networking, de mudar a vida. O Brasil é lindo. Quando você sair do Brasil, você vai ver quão lindo é o mundo, cara. O mundo é sensacional e todo mundo merece ter essa oportunidade. Se você nunca foi pra fora, acredita nisso. Acredita que o futebol americano pode ser também um caminho para você vir pra cá, a gringa, ter oportunidade, ou ficar um período, ou até morar aqui, você não sabe. Conhecer a pessoa, a mulher da tua vida, ou o homem da tua vida, você não sabe, entendeu? Então, eu realmente indico, porque o futebol americano mudou minha vida para melhor, e essa oportunidade da gringa, na gringa, de jogar
e também de ser coach, também foi outra coisa espetacular, que eu tô aqui há provavelmente meia hora falando e eu poderia falar por um dia inteiro, porque realmente são coisas inimagináveis e que, cara, é só estando aqui para você saber o quão magnífico é essa oportunidade, beleza? Isso aí é um pouquinho sobre a minha história de como eu consegui vir pra gringa, como eu comecei a acreditar que aqui é possível jogar futebol americano, e por isso eu quero ajudar você também a fazer isso. Então, se você quiser essa oportunidade de jogar na gringa, continua no canal e manda mensagem que a gente vai trocando ideia. Valeu? Abraço, nos falamos.